Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula. Nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de decaimento. Tendo falado na última aula sobre decaimento radioativo, a gente falou bastante sobre decaimento alfa, decaimento beta, beta mais, beta menos, radiação gama, mas o que é cada uma desses decaimentos? É o que a gente vai trabalhar nessa aula. Primeiro vou fazer de novo uma contextualização histórica, que eu acho importante, todo mundo saber como isso aconteceu, acho que vocês até gostam, inclusive. Então, o elétron, que é uma partícula fundamental porque a gente vai discutir aqui hoje, ele foi descoberto em 1896 por J.J. Thomson, quando estudava raios catódicos. A carga do elétron foi determinada por Robert Andrews Millikan em 1909. Então, o que acontece? Esse experimento da esquerda é um tubo de raios catódicos. E foi o que Thomson utilizou nos seus experimentos para descobrir, essa relação carga-massa. O quanto vale a carga do elétron dividido pela massa do elétron. O que acontece aqui? A gente sabe que daquela que a gente sempre acaba comentando, os opostos se atraem, então negativo atrai positivo, positivo atrai negativo. Isso tem a ver com a carga elétrica. Então o que acontecia? Ele emitia um feixe de elétrons. Então isso aqui é um feixe de elétrons, o feixe central. Esse feixe passava por um campo elétrico. O que é um campo elétrico? Bom, você pode colocar as cargas elétricas em cima, as cargas elétricas negativas em cima, positivas embaixo. Isso vai gerar uma força aqui dentro. E essa força, ela é regida por essas interações elétricas entre positivo com positivo, positivo com positivo se repele, negativo com negativo repele, negativo com positivo atrai. E nessa atração, nessa repulsão, isso ocorre por uma força. E foi isso que Thomson mediu quando ele fez, descobrindo assim de fato a existência do elétron e essa relação. No ano de 1909, Millikan desenvolveu um outro experimento, que é esse experimento da direita, que ficou conhecido como o experimento da gota de óleo, que a gente pode encontrar dessa forma, que também se baseou em forças. Ele também fez um campo elétrico e ele emitia gotas de óleo, eletricamente carregadas. Essas gotas, ao chegarem nesse campo que ele criou, se produzia esse diagrama de força. A gente sabe que se a gente tem uma força, se a gente faz uma força e um outro, na onde a gente está fazendo uma força e faz uma força oposta, essas forças vão se subtrair e não vai ocorrer movimento. Isso é uma lei da dinâmica, também vai ser bastante estudado em mecânica, é bastante importante para o vestibular, para várias outras questões. E é um pilar da física, esse trabalho com força de empuxo, força-peso, é um pilar da física. Muita coisa na física foi desenvolvida através disso, inclusive esse experimento. Quando a gota ela entrava em equilíbrio, ele podia ver através de um microscópio e ele conseguia medir esse campo. Sabendo esse campo, ele saberia a carga e assim ele encontraria sabendo o valor da relação, ele poderia determinar quanto valeria a relação à carga do elétron. E esse foi a forma como ele descobriu. Os raios alfa e beta foram nomeados por Rutherford em 1899. Em 1900, Becquerel comprovou que os raios beta são idênticos aos elétrons. Então, radiação beta menos é elétron em movimento. É elétron emitido do núcleo. Isso é bastante legal da gente saber. Em 1902, Rutherford observou a deflexão dos raios alfa, constatando que possuem carga inversa aos elétrons e massa muito maior. Voltando aqui no experimento do Thomson, que ele fez um feixe de elétron, se a gente faz um feixe de partículas alfa, o que a gente pode perceber é que a deflexão é a mudança de direção do elétron, supondo que tenha sido essa seta aqui para baixo, a dos raios alfas seria mais ou menos nesse sentido,
Aqui ficou meio torto, mas a deflexão ela seria muito menor, então seria muito mais próximo do centro, porém no sentido oposto, porque a carga é oposta. Então a massa é muito maior. Então a massa da partícula. E o que dá para tirar de tudo isso? A massa da partícula alfa é muito maior do que a massa do elétron, e a carga da partícula alfa é inversa à carga do elétron. Então, se o elétron é negativo, as partículas alfa são positivas. A radiação gama ela foi descoberta por Paul Ulrich Villard ao estudar o decaimento do rádio. Ele descobriu uma radiação extremamente penetrante, o que ele ainda não tinha determinado como radiação gama, mas foi o que ele percebeu no estudo dele. Ele constatou que essa radiação não poderia ser defletida. Então, voltando aqui nesse experimento, essa deflexão que as partículas alfa e os elétrons sofria, a radiação gama não. Então, toda a radiação gama emitida, que passa por essas placas, não sofre mudança de movimento. Ela continuaria reto aqui e bateria no centro. O que mostra que ela não tem uma carga. Então, ela é neutra. Isso é também muito interessante. E ele também percebeu que a origem dessa radiação gama, que ele viu que era extremamente penetrante, era o núcleo que era diretamente originado do núcleo do rádio. E em 1903, Rutherford retomou as pesquisas dando o nome que é conhecido hoje. Então, Rutherford ele foi responsável, de fato, por estudar várias características e também dar estes nomes que a gente utiliza hoje. Agora vamos falar um pouco sobre o que é cada uma delas e suas características, né? O que é o decaimento alfa, o que é o decaimento beta, e vamos falar um pouco sobre isso. No decaimento alfa, ocorre a emissão de uma partícula alfa. Assim, o átomo pai, vamos lembrar da última aula, o átomo pai é aquela amostra que a gente tinha no início, e o átomo filho, o produto do decaimento do átomo pai. Então, átomo pai, o que eu tenho no início, o átomo filho, o que eu tenho depois do decaimento. O átomo pai decai em um átomo filho mais uma partícula alfa. Aqui eu coloquei um exemplo, que a gente viu também naquela tabelinha super interessante que eu falei da outra aula. O urânio 238, ele vai decair em tório 234 mais um núcleo de hélio. Então a gente pode falar que o núcleo de hélio é a partícula alfa, né? A emissão desse núcleo de hélio é o que a gente caracteriza hoje como uma partícula alfa, que ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, que tem o esqueminha. Quando ocorre a emissão de partícula alfa, também ocorre a emissão de partícula gama, de radiação gama, para que esse núcleo, porque como ele vai diminuir em energia, né? Se a massa dele diminui, a energia dele também diminui. Então é uma coisa que chama energia de repouso. Essa energia também vai diminuir. E para que essa energia se mantenha mais estável, para que esse átomo se mantenha mais estável, essa energia precisa ser emitida em forma de radiação gama. Então é daí que surge mais uma outra radiação, mas a gente vai falar um pouco mais dela mais para frente. Aqui a intenção é focar na emissão de partícula alfa. Elas são emitidas por núcleos de átomo radioativo, principalmente pesados, que é o que a gente falou na última aula, com Z acima de 83. E existem cerca de 400 radionuclídeos capazes de emitir radiação alfa. Então aqui a gente percebe que tem vários radionuclídeos que emitem esse tipo de radiação. O decaimento beta ele é um pouco diferente. Enquanto no decaimento alfa toda a emissão vai ser de partícula alfa, no decaimento beta a gente tem o decaimento beta mais e o decaimento beta menos, que são diferentes. O que acontece no decaimento beta? O núcleo, que é instável, é muito pesado, sempre lembra disso, ele é instável, ele não está ali na energia que ele queria estar, ele tá estranho, ele precisa mudar para ficar confortável. O núcleo, um nêutron dentro desse núcleo, ele vai decair em um próton. Então, o nêutron ele vai virar um próton, um elétron e um antineutrino. Isso no decaimento beta menos. No decaimento beta mais, um próton vai decair em um nêutron, um pósitron e um neutrino. Quando isso costuma ocorrer? Quando no meu núcleo eu tenho um excesso de prótons, esse próton ele tende a decair em um nêutron para manter a estabilidade. Quando no meu núcleo eu tenho um excesso de nêutron,
esse meu nêutron tende a decair em um próton para manter a estabilidade. Nesse decaimento, ocorre a emissão de duas formas de radiação. O beta menos ou beta mais, né, que pode ser qualquer uma das duas radiações, e um neutrino ou um antineutrino. Não vou me ater muito a essa partícula. Vocês podem, caso se sentir interessado, pesquisar na internet o que é um neutrino, o que é um antineutrino. São partículas extremamente interessantes, se tem pesquisa sobre eles até hoje. A história dos neutrinos é bastante legal, a gente tem bastante aplicação. Então, quem se sente interessado, eu recomendo pesquisar um pouco sobre o assunto, que é bem legal. O número de massa, nesse caso, não muda, porque o meu nêutron ele vai virar um próton e o meu próton vai virar um nêutron, então essa relação ela se mantém. Há cerca de 800 núcleos emissores de beta+, e cerca de 660 emissores de beta-. Aqui a gente percebe que existem mais radionuclídeos que emitem beta+ e beta- do que a partícula alfa. Bastante interessante de se notar também. A radiação gama, o decaimento gama, em geral ocorre após o decaimento alfa ou beta de um átomo que permanece excitado. Então, como eu falei lá no decaimento alfa, após um átomo emitir aquela partícula, ele permanece excitado. E uma forma dele chegar num estado mais estável, mais agradável para o átomo, por assim dizer, numa quantidade de energia que ele consegue se permanecer, para que isso ocorra, ele precisa emitir mais radiação agora em forma de radiação gama. Nesse tipo de decaimento, ocorre a emissão da radiação eletromagnética e não possui carga e também não possui massa, diferente do decaimento beta e do decaimento alfa, que possui carga e possui massa. Nesse decaimento, o núcleo não sofre transmutação. Ele perde energia, mas essa energia em forma de radiação. O núcleo ele não se modifica para um outro núcleo, ele permanece o mesmo. Isso é muito importante de ser lembrado. Então, os decaimentos que efetuam a transmutação são os decaimentos alfa, beta+ e beta-. No decaimento gama, o núcleo permanece o mesmo. O que ocorre é que ele perde energia. Ele emite energia em forma de radiação. Legal da gente entender também o poder de penetração de cada uma dessas radiações. Aqui tem o que eu estava tentando mostrar para vocês naquele experimento. Aqui ele está bem desenhado. Se eu tenho duas placas carregadas, a de cima carregada negativamente e a de baixo carregada positivamente, a gente vai ver a deflexão. O raio central é a radiação gama, justamente porque ela não sofre deflexão. A radiação gama, por ser neutra, por não ter carga, ela não interage com as placas, com esse mais ou esse menos, com esse menos ou esse mais. E ela permanece no seu caminho original. Já a partícula alfa, ela vai interagir. Ela vai ter uma força repulsiva da placa de baixo, que é positiva, sempre lembra, positivo com positivo tem uma força repulsiva, e ela vai ter uma força atrativa com a placa de cima. Negativo com positivo tende a ter uma atração. E a partícula beta, a mesma coisa, ela vai ser atraída pela placa de baixo, que é positiva, e a radiação beta negativa. No caso, beta menos, a gente está trabalhando com beta menos. E de cima vai ter uma repulsão também. E na mudança aqui a gente percebe que a mudança no caminho da radiação beta é muito maior do que a mudança no caminho da radiação alfa. E por fim, para finalizar essa imagem, que é bastante interessante, bastante informativa, a gente tem a penetração de cada uma dessas radiações. A radiação gama ela é extremamente penetrante, ela é capaz de penetrar até placas de alumínio, folhas, enfim. E para ser blindada pela radiação gama, a gente precisa de uma parede espessa de chumbo, que é um material extremamente denso. Daí, a gente lembra lá das conclusões de Röntgen, da densidade do material. As partículas beta, elas têm uma penetração um pouco maior do que a penetração alfa,
porém é bem menor do que a penetração da radiação gama. Então ela pode penetrar até folhas de papel, mas são blindadas por placas de alumínio de 1 milímetro, por exemplo. E a radiação alfa, ela não é tão penetrante. Ela pode ser parada justamente por uma folha de papel, ou até mesmo no ar ela pode ser blindada. Então, retomando os decaimentos sucessivos, agora que a gente sabe o que é um decaimento alfa, do que é um decaimento beta, olhando de novo para esse gráfico, é extremamente interessante. Lembra, no decaimento alfa, eu tenho a emissão de um núcleo de hélio, que são 2 nêutrons e 2 prótons. Então, nesse caso, eu tenho uma emissão aqui, a gente consegue perceber, olhando aqui onde eu estou apontando com o lápis, que o meu urânio 238, quando sofre um decaimento alfa, ele decai no número de nêutrons 2 posições e no número de prótons 2 posições, que é o número atômico, né? Que se refere ao número de prótons do núcleo. Quando ele sofre um decaimento beta menos, o meu nêutron ele vira um próton. Então aqui ele vai diminuir a quantidade de nêutron que eu tenho, né? Lógico, se ele vira um próton, eu tenho um nêutron a menos, né? Emitindo a radiação beta. E o número de prótons no núcleo aumenta. Por isso que ele volta, e novamente com um próximo decaimento, ele volta de novo a ser urânio. Então o número atômico dele sobe. Isso é extremamente interessante da gente perceber. Se fosse um decaimento beta menos, um decaimento beta mais, ele poderia ser representado como uma setinha inversa, eu vou tentar fazer ela aqui, a setinha do decaimento beta menos. Porque o meu... não, tá errado. O meu próton, ele vai virar um nêutron. Então, na verdade, não é pra cá, esquece, é pra cima. Eu vou aumentar o número de nêutron e eu vou diminuir o número de próton. Então, se ocorresse nesse caso, não ocorre, mas se ocorresse um decaimento beta mais, o meu tório 234, ele viraria actínio ainda 234. O número o número de massa não varia. Aqui a gente pode perceber 234, 234 e 234. Mas o que varia é o número atômico. Então, novamente, uma tabela extremamente informativa. Recomendo que pausem, estudem o que eu falei agora, nessa parte, que é de extrema importância também. E, então, seguindo... Não, eu fui enganado pelo leitor de PDF. Na verdade, acabou aqui. A próxima aula a gente já vai entrar num próximo assunto. Então é isso, gente. Essa aula era isso. Eu consegui demonstrar que eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem um pouco mais o que é uma radiação alfa, o que é uma radiação beta, radiação gama, caracterizar bem as diferenças. Se vocês têm mania de anotar, eu recomendo que anotem as diferenças da radiação, façam um mapa mental no caderno, né? As características da radiação alfa, as características da radiação beta mais, beta menos e da radiação gama. Que isso é extremamente importante. Bom, por hoje é isso, por essa aula era isso que eu esperava. Agradeço quem ficou até o final. E se tiver dúvida, como sempre, comentem nos comentários ou levem para a sala. É sempre importante a gente ter esse diálogo. Então, muito obrigado, gente. E a gente se vê na próxima aula. Até mais.